Livro A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1, de Sophie Renninger, Tagore, editora. Filhas se tornam belas por meio das mães e felizes. Capítulo 9, A Mãe. 1. Tomar da mãe. A vida chega até nós primeiramente por nossa mãe. Assim como tomamos a mãe, também tomamos a vida. As queixas que fazemos em relação à nossa mãe são as mesmas que fazemos em relação à nossa vida. Quem rejeita a mãe, rejeita a vida. Por isso, a vida é bem-sucedida, em primeiro lugar, na nossa relação com nossa mãe. Nosso primeiro grande êxito foi quando tomamos da nossa mãe. Os outros sucessos que seguem na vida são consequência deste primeiro. Quem encontrou e tomou sua mãe tem sucesso no trabalho e em outros relacionamentos. Quem toma sua mãe é radiante. Quem é radiante assim é imediatamente amado e atrai outros para perto de si. Sem mãe somos todos pobres e com mãe somos todos ricos. Esta riqueza cresce sozinha e é a chave para a felicidade e a chave é a vida. Mas o que acontece quando o amor pela mãe é decepcionado? Este é sempre o caso quando esperamos mais do que é possível. Só nos resta ter profunda compaixão pelas mães, porque esse amor frustrado se transforma em rejeição e até em desejos de morte. Todavia, quando admitimos que recebemos todo o necessário, podemos dizer à mãe: basta, é suficiente. Todo o resto eu procuro e encontro em outro lugar. Então, o amor pode continuar, um amor humano e não exagerado, e a mãe fica livre. Segue aqui uma meditação a respeito. Olhamos para a nossa mãe. Primeiro, para a imagem que fizemos dela. Talvez seja uma imagem presunçosa, arrogante, cheia de acusações, como se pudéssemos lhe dizer como ela deveria ser. Esquecemos o que ela nos deu todos os dias, ao longo de muitos anos. Tanto amor sempre ao nosso lado. Para nós, sempre foi natural que ela nos ajudaria e estaria ao nosso lado. Então aconteceu uma coisinha qualquer e esquecemos tudo o que ela fez por nós. Pior ainda, nós ficamos com raiva dela e, eventualmente, chegamos a desprezá-la. Agora, olhamos para o tempo anterior a ter essas imagens e os sentimentos a elas associados dentro de nós. Voltamos ao tempo feliz com ela, a começar pelo tempo que passamos no seu ventre. Éramos um coração e uma alma, um só corpo com a mesma circulação, com o mesmo ar. A respiração dela era também a nossa, a sua circulação era também a nossa. Os sentimentos dela eram também os nossos, a sua dor era a nossa dor, e o seu medo era também o nosso medo. Pode haver uma conexão mais íntima e profunda, mais completa do que a que tivemos com nossa mãe em seu ventre? Então chegou o momento da primeira separação, nosso parto. Que esforço dela, quando ela nos trouxe ao mundo de forma inexorável e como nós, com esforço máximo, conseguimos chegar do seu ventre a esse mundo. Cortar um cordão umbilical. De repente, a respiração dela deixou de ser a nossa respiração e, pela primeira vez neste mundo, inspiramos profundamente. Não demorou nada para que voltássemos a ser um com ela. De outra maneira, agora como alguém de frente a ela, nos braços dela, trazidos ao peito e alimentados por ela com o leite do seu corpo. Assim, nós fomos crescendo, a tendo por perto e estando perto dela, uma felicidade natural. Com estas imagens e estas lembranças, olhamos para as imagens que há pouco fizemos dela. Que diferença, que empobrecimento, que perda em termos de felicidade, força e confiança. Paramos em vez de continuarmos nosso caminho com ela, em nossa direção e ao nosso lado. Querida mamãe, o que nós dizemos agora à nossa mãe? Que pena que eu te reconheci tão tarde. 2. A separação da mãe.
Para muitos, o tomar da mãe se opõe a uma experiência precoce, quando foi vivenciada uma separação prematura dela. Isso geralmente ocorre por volta dos 3 ou 4 anos de idade, quase sempre antes dos 5 anos. Por exemplo, quando somos dados a outros por um tempo, ou quando a mãe estava doente e teve que se recuperar, ou quando estávamos nós mesmos doentes e ela não podia nos visitar. Tal experiência acarreta uma mudança profunda em nosso futuro comportamento. A dor da separação e o desamparo por estar sem a mãe, o desespero por não poder ir até ela, sendo que precisaríamos tanto dela, tudo isso leva a uma decisão interna. Por exemplo, eu desisto dela, eu fico sozinho, vou manter distância dela, eu me afasto dela, eu não confio mais nela. Quando a criança pode voltar ao convívio da mãe, ela muitas vezes se retira da mesma e não permite que ela a toque, fecha-se para ela e para o seu amor. A criança espera por ela, em vão, e quando ela faz qualquer menção de se aproximar e de tomá-la nos braços, ela a rejeita internamente e, muitas vezes, também externamente. O movimento interrompido precoce em direção à mãe tem consequências graves para a vida e seu sucesso no futuro. Como isso se mostra em detalhe? Se estes filhos um dia quiserem se aproximar de alguém, de um parceiro, o seu corpo se lembrará do trauma da separação precoce. Então, interrompem seu movimento em direção à pessoa. Em vez de se aproximar do outro, eles esperam que ele o faça, mas, se ele o fizer, eles mal suportam a proximidade. Em vez de dar ao outro as boas-vindas e tomá-lo, felizes, eles o rejeitam de uma ou de outra forma. Embora eles sofram com isso, somente com relutância conseguem se abrir para o outro e, quando o fazem, é por pouco tempo. Com o próprio filho não é diferente. Eles têm dificuldades, às vezes, de suportar sua proximidade. Qual seria a solução? O trauma somente pode ser superado onde começou. Praticamente atrás de todo o trauma se encontra uma situação em que um movimento que teria sido necessário não foi possível. Assim, ficamos como se estivéssemos arraigados ou paralisados. Para superar o trauma, apesar do medo, se retorna à situação que na época impediu a proximidade com a mãe. A pessoa volta a ser a criança de então, olha para a mãe de então e, apesar da dor que se manifesta e da decepção e raiva de então, se faz um pequeno passo em direção a ela, com amor. Assim a pessoa para, olha nos olhos da mãe e espera até se perceber internamente a força e a coragem para o próximo pequeno passo. Desta forma, pouco a pouco a pessoa dá sempre um pequeno passo em direção à mãe, até que no fim ela caia nos braços dela, abraçada e segurada por ela, finalmente unida a ela e com amor na sua presença. Então, um capítulo muito importante, apesar de relativamente curto, né, do que significa tomar a mãe. Queixas que nós fazemos da mãe são geralmente as queixas que nós fazemos da vida, e são também as queixas que nós fazemos dos outros, e são aquilo que, por exemplo, nós temos de impressão em relação, por exemplo, ao nosso dinheiro, à nossa prosperidade, ao nosso êxito. Então, por exemplo, uma vez eu trabalhei com a Sofia, os multiplicadores sabem, a gente construiu uma estrutura de palestra para os multiplicadores poderem fazer. E principalmente dentro da constelação familiar, que nós temos um número muito maior de mulheres e muitas consteladoras mulheres, e a maioria dos problemas que nós temos é com a mãe, né? Porque é o primeiro vínculo, é o primeiro trauma de separação que nós temos, né? Que nós estamos vendo aí, que é o próprio parto. É muito importante trabalhar numa palestra, num grupo, o tema da mãe. Então, nessa estrutura de palestra, eu lembro que a Sofia, ela pedia que os participantes fechassem os olhos e percebessem, agora eu não estou bem lembrada se, quais eram as imagens que eles tinham do seu próprio sucesso, da sua prosperidade e tudo.
e depois olhar para como perceber o seu relacionamento com a sua mãe. Ou seja, eu posso fazer isso com absolutamente quase qualquer tudo, qualquer aspecto da vida. Eu olho para esse aspecto, depois eu olho para minha mãe e eu vou começar a perceber que existe uma íntima relação entre a mãe e todos os aspectos que nos conduzem à felicidade. Porque nós sabemos que junto com a ideia da mãe está a ideia de felicidade completa, porque com a mãe, mais que com qualquer outra pessoa, eu vivenciei a unidade, e também a mãe está associada toda a infelicidade. Então, em toda felicidade e em toda infelicidade, sempre a mãe está presente. E por que a infelicidade está presente na mãe? Porque nós vivenciamos o parto e com ela nós vivenciamos a primeira separação, por assim dizer, a primeira queda do paraíso. Então, o primeiro grande êxito, ele vem de tomar a mãe, né? A professora Angélica Oliveira disse muitas vezes que o largo caminho que o Bert Hellinger fez, né? Que o nome da biografia que até então nós tínhamos publicado sobre a vida dele em português se chama Um Lugar para os Excluídos, mas em espanhol e no título original ela se chama Um Largo Caminho. Né? Então, esse largo caminho, na verdade, segundo a professora Angélica, é o caminho de volta para a mãe. Né? E porque esse êxito ele vem desse trabalho constante, não só em relação à mãe, mas também em relação ao pai. A gente viu lá no livro A Igreja de Seus Deuses, que com 85 anos, Bert Hellinger estava escrevendo uma cartinha para o pai dele. Então, ninguém pensa que já fez o trabalho com a mãe, que já fez o trabalho com o pai. Estamos todos fazendo e fazendo 3 vezes por dia, todos os dias, né? Como escovar os dentes. E com a mãe, isso traz muitos benefícios, porque com a mãe nós somos todos ricos, essa é uma riqueza que ela aumenta e cresce sozinha, né? E que também esse amor ele deve compreender uma coisa que a Sophie fala aqui, que é de uma certa maneira uma compaixão pelas nossas mães, mas não é uma compaixão onde eu vejo a minha mãe como tadinha, como pequena, mas onde eu vejo a minha mãe como um ser humano assim como eu, um ser humano que viveu as suas dificuldades, né? Então, dentro da meditação que a Sophie nos deu, e aí eu acho que vocês podem usar essa meditação dentro do trabalho que vocês fizerem com os seus clientes, e essa meditação, ela está focada na mãe, mas se vocês observarem a estrutura dela, ela pode servir para outros temas, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, nós olhamos para a imagem presente que temos da nossa mãe, ou, no caso, de uma outra situação qualquer. Ah, minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Depois nós voltamos para a imagem sã, ou seja, a imagem anterior ao trauma, a imagem anterior à separação do casal, ao conflito que o casal possa estar enfrentando. Voltamos para a imagem anterior à sensação de escassez, no caso, por exemplo, da parte financeira, da prosperidade. Voltamos àquele momento de uma imagem de integração. Depois, nós voltamos para a imagem inicial e olhamos de novo para ela. Ou seja, aí nós voltamos para olhar para a nossa mãe com aqueles defeitos que nós achamos que tinham, só que agora nós temos uma outra informação, que é a informação da imagem sã que estava ali anteriormente. Né? E, por fim, que pena que eu não te reconheci antes. Ou seja, também reconhecendo que houve um tempo perdido. Tá? Bom, uma coisa importante que, como eu falei para vocês, sempre se associa a mãe à experiência da unidade, à experiência da separação, à felicidade, à infelicidade. E nessa separação da mãe, a gente vivencia muitas vezes o que o Bert Hellinger chamou de amor interrompido, que em outras correntes filosóficas, terapêuticas, psicológicas, o que quer que seja, é chamado de trauma. Né? Na verdade, existe um movimento que ficou interrompido e para poder solucionar esse trauma ou esse movimento é justamente voltar na situação traumática
e dar um pequeno passo na direção da mãe, tá? E quem não consegue fazer esse movimento, quem está congelado nesse movimento interrompido, muitas vezes dentro de uma relação de casal, não consegue sair do seu lugar. Espera que o outro venha, né? Esses dias eu recebi um gifzinho animado no Facebook, era uma menina de um lado de um balanço e um menino do outro lado do balanço. Quando o menino ia para o lado da menina, a gangorra caía para o chão, aí ele não conseguia ter ela. Quando a menina ia atrás do menino, a gangorra virava para o lado do menino e ela não conseguia ter ele, escorregava. Só quando os dois se encontraram no meio é que foi possível a união, porque aí a gangorra ficou equilibrada, né? Então é necessário que num relacionamento de casal, eu dou um passinho, o outro dá um passinho. E esse passinho que eu consigo dar em direção ao outro, esse passinho é o passinho que eu consegui dar em direção à minha mamãe. Por isso a mamãe é tão importante. Quem não consegue dar um passo em direção ao outro, ao sucesso, à felicidade, muitas vezes não conseguiu dar esse passinho em direção à mamãe.